Olá, boa tarde, nono ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Não é de matemática, orientação de estudos aqui hoje para vocês. Estou na presença ilustre dela, a professora Andréa. Boa tarde, nono ano. E eu na presença ilustre dele, o cara da matemática que tem a melhor divisão no cabelo por uma reta. Ó, olha só, certinho. Eu falei. Você sabe que tem que pentear na régua aqui, né? Eu tô percebendo. A gente já sabe disso. Ah, beleza. É pura matemática aqui. Divisão perfeita. Boa tarde, orientação de estudos hoje. Vamos lá? Então hoje nós vamos aí continuar a ideia que nós trabalhamos semana passada com vocês e dar umas dicas aí de orientação de estudos, dicas que vocês já até sabem aí, às vezes não é muito dita e algumas coisas novas aí para vocês, beleza? Só para retomar, vou até pedir para o diretor já colocar na tela, então nós vamos retomar aí o que nós vimos aí um pouquinho na semana passada, que é reconhecer a importância da aquisição de hábitos e rotinas de estudos, identificar e reconhecer os fatores fundamentais para o ato de estudar, conscientizar-se da capacidade de organização para estudar, compreender e aplicar técnicas de estudos na rotina diária, nós vamos falar aí um pouquinho também hoje, reconhecer a importância de uma postura protagonista em relação à própria aprendizagem e incentivar a autoavaliação. Então isso aí foram coisas que nós retomamos semana passada e até uma coisa aí que comentaram aí, falaram, que é a questão, por exemplo, dos studygrams, né? Os alunos que refazem a atividade, colocam e postam, né, Andréa? Fazem os resumos, né? E o importante de tudo isso, fora eles serem os protagonistas, eles também socializam tudo isso, né? Isso que é legal, porque eles compartilham com os outros colegas. Parece besteira, mas é uma técnica de estudos, né? É uma forma de vocês estudarem novamente, vocês reverem ali o conteúdo, vocês refazerem e também aí compartilhar com todo mundo, compartilhar essa aprendizagem, né? E os resumos aparecem de formas diferentes, isso é legal, né? Alguns optam pelo mapa conceitual, né? Outros optam por um esquema e o legal é que esse compartilhar é legal porque o resumo é feito de acordo com o ponto de vista daquele aluno. E quando ele compartilha, você consegue checar com o seu. Poxa, olha, ele prestou atenção nisso que de repente para mim passou, né? Isso também é importante, reconhecer que cada um tem um olhar. Não é que vão escrever coisas diferentes, mas os olhares são diferentes porque os conhecimentos de mundo são diferentes. Né? Então, de repente, o que ele olhou que para ele faz falta, para você já está tranquilo e vice-versa também pode acontecer, né? Isso é verdade, isso é verdade. E olhando, então, essa ideia, como vocês já estão acostumando aí, já estão acostumados, né? Essa que é a verdade. Vocês já estão acostumados com o horário, vocês já sabem aí o cronograma das aulas e etc. Uma ideia é a questão da rotina. Então, na telinha de vocês está aí uma rotina e eu já vou colocar uma pergunta para vocês. Um minutinho, respondam aí para os seus professores, para os professores também respondam aqui. Qual o último livro que você leu? Então, qual o último livro que você leu? Um minutinho, a gente já retorna. Vamos lá, vou ler alguns aqui. Então, o Pro Antônio colocou A Culpa é das Estrelas, a Vitória colocou Romeu e Julieta, a Propoliana só colocou Boa Tarde. A Pro Nancy, que eu achei que ela tivesse colocado, a Pro Nancy colocou Harry Potter,
A Pro Daniela colocou A Droga da Obediência, Pro Elaine, O Processo. O Eduardo, da Pro Eli, colocou Harry Potter, A Pedra Filosofal. A Pro Rose, acho que é Rose, colocou Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O Honey disse A Culpa é das Estrelas, da Pro Daline, eu acho que é isso, gente. Quando junta tudo aqui, às vezes a gente não consegue identificar, né, o nome. E a Letícia, da Pro Jane, colocou Então, o que fazer? Boa. Muitos livros, né, parece que não, dizem que às vezes até esse costume, então ele se torna uma rotina a leitura, né? É muito importante essa rotina. Já pensando nisso, nessa forma aí que vocês já estão vendo, já vou até colocar para vocês que a gente vai comentar, se vocês quiserem colocar no chat, respondam aí. Em que momentos você fez essa leitura? Que aí entra a ideia da rotina, né, André? A ideia de que você fez a leitura, você conseguiu ali, você tem essa rotina de fazer essa leitura. Sim, quem tem o hábito de ler, acaba tendo a necessidade de. E, assim, sem obrigação nenhuma, você acaba criando a sua rotina de leitura, né? E você tem o seu momentozinho para isso. A leitura prazerosa. Não estamos falando de leitura para fazer ficha, não, por favor. Nem leitura para prova, não é isso. Não façam essa associação. Leitura prazerosa. É muito complicado, porque quando a gente vai para a literatura que fala a respeito da leitura, infelizmente... culpa nossa, né, dos professores, principalmente os de língua portuguesa. Eu assumo isso porque eu já fiz parte também dos professores que pediam a ficha de leitura, a provinha para verificação. Não, gente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da leitura prazerosa. Há momentos em que são necessários essas outras atividades, né? Mas eu estou falando da leitura prazerosa. Então, quais são os momentos? Até porque o objetivo da prazerosa é diferente do objetivo da prova para ficha de leitura e para provinha, certo? Certo. Então, essa questão da rotina, né, como nós estamos falando da leitura, ela é muito importante e aí a gente vai identificar essa importância em alguns aspectos, que nós vamos trazer aí, no caso, para o estudo, digamos assim. Então, na telinha de vocês está um exemplo de situações do cotidiano aí que podem trabalhar, né, que vocês vão identificar, que vai precisar daí orientação de estudos. Eu vou até colocar aí a questão, geralmente aí na matemática, todo mundo acha que matemática não tem, mas, por exemplo, para cozinhar eu preciso saber matemática, eu preciso saber a fração, eu preciso identificar ali as proporções e etc. Para a língua portuguesa eu tenho que saber certeza da ordem, não é isso? Sim, e aí entra também a questão de língua portuguesa, né? Você reconhecer ali na receita, no gênero receita, você tem primeiro os ingredientes e depois você tem o modo de fazer ou o modo de preparo. E se você não seguir aquilo corretamente, o que vai acontecer? A sua receita vai aí desandar. Alguma coisa vai dar errado. O Jonas colocou, por exemplo, olha o exemplo do Jonas, que você não pode primeiro assar para depois fazer. Geralmente não dá certo, ele né? foi para o extremo da coisa, primeiro assar nada, ele quis dizer, né? Ok. Então seria mais ou menos essa ideia. Então é importante para muitos aspectos, né? Para o cotidiano, como nós, inclusive, falamos na aula passada. Olhando essa ideia, então, o modelo, né, de aprendizado, o modelo de aprender, passa por essa ideia também de revisão, como nós comentamos aí dos studygrams, né? Então, a importância de revisar a aula. Então, quando vocês fazem essa revisão, quando vocês fazem essa publicação lá, né, nas redes sociais, quando vocês têm esses aspectos, essa é a importância, né, Andréa, dessa revisão, desse contexto de você rever ali. Quando você rever, você às vezes tira a própria dúvida que você tenha, ou você fala, eu não entendi essa. É essa pergunta que eu tenho que fazer para o professor numa próxima aula, né, André? E para fazer esse resumo, você não vai conseguir fazer esse resumo se você já não estiver compreendendo aquele assunto. Ninguém vai conseguir tirar palavra-chave, o trechinho mais importante, se já não sabe do que está sendo dito. Tá? Não é não é um aglomerado aleatório de palavras, né? É um resumo. Então, você fez ali, existe um raciocínio para você colocar aquilo, para você fazer aquele registro.
tá? E para você fazer isso, você foi mais vezes, você leu mais vezes o material, né? Você assistiu mais vezes as aulas para você conseguir fazer isso. Então, olha só que importante isso. Isso mesmo. E para fazer esse registro, nós vamos dar uma sugestão aí para vocês, tá bom? Então, na telinha tá um modelo aí que vocês podem utilizar para fazer essa ideia. E uma das frases que nós vamos utilizar muito ainda ao longo desse ano, que é estudei, registrei e aprendi, né? Então, você aprende, você entende, né? Você consegue ali desenvolver. Então, ali é um modelo que vocês podem fazer no caderno de vocês mesmos. Essa ideia aí vocês podem fazer no caderno, não precisa fazer impressão, não precisa de nada. No caderno, vamos até colocar, acho que faltou até uma coisinha, então você coloca, não há aquela necessidade, mas quem faz em folha avulsa é importante. Então você coloca ali um nome, você coloca um componente curricular, né? Qual que é a área que está sendo feito esse resumo, qual que é o título dessa aula, né? Que aí também faltou a gente colocar a data, né? Que é muito importante, então colocar a data, registrar, como nós falamos aí no início das aulas sempre, qual que é a habilidade, qual habilidade está sendo trabalhada, né? E a ideia do resumo. Então você vai colocar, através de um mapa mental, de um resumo que você fez, a forma aí como você faz geralmente no caderno, né? E aí, por último, né, o que você estudou nesse dia, o que você fez, o que você entendeu, é uma autoavaliação aí também, né, André? Também. Esse o que estudei hoje também é importante. Por exemplo, você pode já pontuar o que você estudou e deixar para a próxima aula, bom, eu preciso rever isso, já deixa um tópico lá, põe um asterisco, para você já ficar atento, bom, na próxima aula, e você, quando for olhar todos os seus resumos, você tem uma sequência. Tá? Isso é bem legal. Beleza, e falando disso, né, como vocês registram sempre, né, vou pedir agora para o diretor colocar um vídeo que vai falar sobre habilidade. E a gente já comenta aí, então deem uma olhada. Olá pessoal, hoje nós vamos tentar entender o que seja a palavra habilidade. Quem vai ensinar isso para nós é a professora Mara e o professor Jonas. O professor Jonas quer ser um grande jogador de voleibol, mas pô, Jonas, com essa roupa não dá. Aê, Jonas! Agora ele vai aprender a tocar. Não, Jonas, parou, assim não dá. Mais uma habilidade, dar manchete. Caramba, Jonas, assim não dá. Jonas, que tal tentar um saque? Ah, não, Jonas, de novo! Então, pessoal, logicamente nós fizemos uma brincadeirinha aí, mas na realidade é que se o Jonas conseguir sacar bem, se ele conseguir dar um toque legal, se ele conseguir ter uma manchete boa, entre outros fundamentos do voleibol, ele será sim um grande jogador. E eu quero aproveitar e agradecer a professora Mara e o professor Jonas pela participação. Até a próxima, pessoal. Beijo! Gente, é claro que foi uma brincadeira, né? O Jonas errou tudo de propósito, né? Eu fiz a reprovação de todas as vezes que ele errou. É o exemplo do que não pode acontecer em sala de aula, né? A gente precisa, por mais que tenha dado errado, elogiar e incentivar a que dê tudo certo. Né? A gente fez uma brincadeira aí, mas foi para falar o quê? Dessa questão da habilidade que às vezes aparece ali para o aluno no comecinho da aula e fica muito complicado. Mas o que é habilidade? Então, de forma simples para vocês, tá?
seriam as aptidões. Então, você reúne um conjunto de aptidões para chegar a uma competência. Isso né? mesmo. Então, é claro que nós falamos, professor de educação física que estiver assistindo vai falar, não, mas isso não é habilidade. Não, a gente está tentando dizer assim, nós sabemos que ou são fundamentos do voleibol, ou são algumas técnicas, outro nome que a Mara até falou para nós, eu esqueci, mas significa o quê? Se você conseguir sacar bem, se você conseguir fazer um bom ataque, se você conseguir dar boas manchetes, inclusive quem estiver observando, né, o seu técnico vai te colocar nas posições, né, em que você se destaca por conta dessas habilidades e você será então um jogador competente e qualquer um pode desenvolver habilidades. Isso né? mesmo. E por isso, né, que as habilidades aparecem sempre no início das aulas para vocês entenderem sobre, né, o caminho que nós estamos trabalhando e o que vocês precisam ali entender, compreender, né, que vocês precisam ter para executar o exercício, que seja lá fazer uma receita e etc. Né? E elas se repetem, né, Jonas? Isso Muitas mesmo. vezes elas se repetem nos exercícios, elas se repetem nas provinhas externas que vocês têm, por quê? Em algum momento, a gente tem um perfil de que aquilo ainda não foi atingido, não foi superado. Isso tá? mesmo. Então, por isso que elas se repetem. E a habilidade, reforçando, elas são possíveis de serem desenvolvidas por qualquer pessoa, né? Seja em qualquer área. E agora a gente está falando na questão dos estudos aí. Isso certo? mesmo. Pensando nisso também, nós vamos então fazer um contrato pedagógico. Contrato pedagógico nada mais é que a relação que nós temos aí com vocês, alunos, professores, etc. Né? Então nós vamos colocar na telinha algumas coisas que podemos ali executar, né? Então, assistir às aulas do Centro de Mídias com atenção, que é o que vocês já fazem, né? Que vocês façam aí todos os dias. Então, hoje aqui nós temos já 39 mil pessoas aqui só no chat conversando com a gente, né? Então, assistir às aulas com atenção. Realizar as atividades ao final de cada aula, isso aí vocês vão ver, né? Todo final de aula vocês vão receber a atividade, depois a gente já comenta até um pouquinho. Avaliar as aulas, então todo final de aula vocês podem avaliar, comentem, é o feedback que nós temos de vocês, é onde vocês, professores, pais, alunos, quem esteja assistindo, que é o contato que vocês têm com a gente ali da gente identificar o que não entendeu, o que passou, o que a gente pode retomar futuramente. Realizar um resumo de cada aula, como nós demos aí a sugestão de como vocês fazem, como muitos Studigrams fazem, né, colocam essa ideia. Participar do chat, né, de forma responsável e cordial, então sempre educado, no caso os alunos aí sempre participando, sempre fazendo, né? E aí eu vou pedir para o diretor colocar no ar, numa embaixadora, como que ela estudou no ano passado. É a Ana, dá uma olhadinha. Oi, gente, bem-vindos ao meu quarto. Hoje eu vim falar como foi minha rotina de estudos de 2020. Sinceramente, não foi nada fácil, até porque nunca tínhamos vivido algo assim. Mas aos poucos eu fui me organizando e deu tudo certo. No começo era uma bagunça total. Não tinha horário pra nada. Mas fui me aprimorando. Fui fazendo meus planners, minhas anotações, pra não esquecer de nadinha. Por vários meses a minha rotina foi essa. Acordava, ia fazer mais atividades. O prazo era curto, então eu estipulava metas. Um exemplo era tentar fazer 2 tarefas por dia. Isso sempre me ajudou muito. Quando eu começava as aulas do CMSP, já pegava meu caderninho e anotava tudo. Logo depois que as aulas acabavam, eu ia continuar minhas atividades. Porém, de segunda e quinta eu tinha inglês, então quando acabava as aulas do CMSP, eu já ia para minha aula de inglês. Quando eu criei o meu Studigram, tive que acrescentar mais uma tarefa no meu planner, tirar e editar fotos para postar no Insta. Mas tenho que admitir que essa era a parte que eu mais gostava do dia. Eu tinha hora para levantar, mas não tinha hora para ir dormir. Mas hoje vejo que todo esse esforço valeu a pena. Já participei de inúmeras aulas do CMSP, além de ter conhecido os professores pessoalmente. Então aí a Ana, como vocês viram, né, ela participou de algumas aulas aqui, ela em Studigram, ela participa uma das embaixadoras. Então essa é a ideia aí das orientações de estudos. Ela basicamente colocava os resumos, postava, compartilhava, é uma forma aí de todos, né, vocês verem, além de uma forma que ela, como ela carinhosamente chama o trabalho dela de embaixadora, né, é uma forma dela revisar, dela
olhar ali, tirar dúvidas nela, conseguir encaixar isso daí. Então, não é que vocês precisam ficar publicando toda hora no Instagram atividade, não. Mas você precisa ter uma organização, você acompanhar as aulas, você ter essas anotações. Não é assistir aula por assistir apenas. Claro, tem professores que nem eu aí que são meio sem noção, mas vocês conseguem aí entender, ver a matéria, não é isso, Andréia? Isso mesmo. E esses alunos que têm compartilhado esses resumos, eles fizeram uma coisa que, por exemplo, estava meio perdida. Por que elas estavam meio perdidas? A questão da letra cursiva, né? Ou da letra de forma, o escrever no caderno, registrar, que estão tão acostumados, né, com o computador e com o celular, mas eles voltaram para essa questão de anotar no caderno e por meio do lettering. Né? Que ficou, assim, os cadernos são extremamente caprichados, então voltou a ter a estética também. Isso, num primeiro momento, até vou pensar no nono ano, que daqui a pouco aí tá num serviço de aprendiz, alguma coisa assim, faz diferença você demonstrar esse capricho ao preencher uma ficha. Né? Faz uma diferença, já fala alguma coisa sobre você. E isso tem sido muito legal, né? Acho que voltou-se a ter essa preocupação, né? Também. E essa preocupação aí, eu vou até entrar nessa parte aí. Ter um caderno organizado é muito importante, né? Ter o caderno organizado, você conseguir aí dividir as formas com que você faz, manter, como nós estamos focando muito nessa ideia da rotina, né? Então você está, que nem muitos aí do nono ano estão em casa nesse momento, mas às 14 horas inicia a aula lá do nono ano, então você tem essa rotina diária, você já sabe o horário das aulas, através tanto do repositório quanto do site do Centro de Mídias, vocês têm lá o acesso para ver as aulas, vocês podem ver todo esse material que vocês têm, vocês podem olhar lá, vocês podem ter antes. Então, assim, é manter uma rotina, é você saber ali se guiar, é ter o protagonismo, né? É fazer você mesmo o protagonismo da sua própria aprendizagem. Olha que bonito que eu falei. Nossa, superou. E uma outra coisa, o fato de nós estarmos num novo formato, nós também precisamos pensar em todos aqueles que não teriam, de repente, a mesma possibilidade de fazer isso tudo digitalmente, né? E a gente não pode jogar fora essas anotações do caderno. A gente não pode dizer que isso está obsoleto, porque não está, né? Para alguns, a única forma de registro é essa, no caderno. Né? A gente poderia aqui trazer uma aula de super anotações, né? com vários aplicativos, né? No tablet, né? Na internet, não, mas a gente está trazendo aquilo que é possível para todo mundo. Utilizar né? o material também pra que todo eles recebem, mundo. né? Isso, exatamente. A gente não excluiu ainda, a gente não excluiu as anotações de caderno, né? A gente não excluiu o livro de papel, a gente tem toda uma questão de sustentabilidade ainda, mas a gente tem como fazer isso de uma e pensar forma consciente, né? Exatamente, de forma consciente. A gente consegue fazer isso ainda. Isso mesmo. E agora, para encerrar um pouquinho essa aula, nós vamos fazer um desafio. Coloca aí na telinha para ele, diretor. Então, nós vamos atribuir uma meta de leitura para um amigo. Então, nós vamos fazer um desafio. Eu vou fazer o meu desafio aqui no ar para vocês. Já vou, inclusive, convidar a professora Andréia aqui uns 2 meses, 3, aí a gente vai fazer uma aula falando só sobre essa aula de hoje. Então, hoje, eu vou fazer um desafio. Estou aqui com um livro. Olha, um livro muito importante aqui de leitura. Então, eu estou colocando esse livro aqui para ela fazer, que é do Capitão América, né? É uma coletânea, chama Tempo Esgotado. Então, essa coletânea aqui eu vou dar para a professora Andréia e ela vai ter que ler. Então, esse desafio aqui eu estou fazendo para a professora Andréia. Muito obrigada, Jonas. Muito obrigada. Lerei com muita atenção. Toma cuidado com o meu livro. Ok. Olha só, quem gosta de livro tem ciúme do livro. Vamos lá. Quem gosta de livro significa que gosta de leitura, né? Nesse sentido. Eu também vou fazer um desafio para o Jonas, que é o Ana e Pedro. Esse livro é muito bonitinho. Ah, professora, mas isso é mais infantil. Pode até ser que seja mais para o 7º,
para o 6º e 7º, mas você do 9º também vai gostar. E o professor que estiver assistindo, como sugestão, pode utilizar também numa atividade atualizando, porque aqui é por meio de cartas que eles se conhecem. Vou dar um spoiler. Um spoilerzinho. Mas poderiam ser por meio de e-mail, por meio de mensagens, né? Beleza. Para você. Leia com muito carinho. E nós fazemos esse desafio aí para vocês. Então, procure um amigo, desafie ele a fazer a leitura. Depois, daqui uns 2 meses, 3, aí, comente com ele. Pergunte, ele leu? Gostou? Não gostou? O que ele achou do livro? Então, aí um desafio de leitura para todos. Vou pedir para o diretor colocar o QR Code no ar para vocês avaliarem. Avaliem nossa aula, coloquem lá se vocês gostaram ou não. Coloquem o livro que vocês desafiaram aí o colega, o amigo, né? Obrigado, Andréa. Obrigada a você também. Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, viu? Beijo, bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.